cara, que é o sábio, né, que Jesus nos traz aqui, ele cava e abre uma profunda vala, e depois de ter aberto, né, essa vala, um buraco na rocha, ele lança alicerces sobre ela. Agora, imagina você o tempo que esse homem levou para fazer isso. Nós estamos falando aqui, preste atenção, de uma época em que nós não tínhamos essas perfuratrizes, né, esses equipamentos extratores. Hoje um prédio é levantado, em menos de um ano você tem um colosso de um edifício, né, sendo levantado. Naquela época, imagina a técnica que eles utilizavam para fazer uma perfuração em rocha. E essa é a cabeça que Jesus está trazendo aqui para nós. Então esse homem faz um grande esforço para quê? Para ele ser um cristão maduro. Eu tenho certeza que o tempo de perfuração que ele teve, né, e de alicerçar essa casa foi muito maior do que de edificá-la depois. Vide a vida de Jesus, que gastou 30 anos para ter o seu ministério público ativo. Foram 30 anos de alicerce, 30 anos de escavação, 30 anos de preparação, de meditação, de busca, de conhecimento, né? Para que depois ele construísse em cima desse alicerce. Então, isso fala muito para nós a respeito do quanto nós estamos investindo naquilo que ninguém pode ver na nossa vida espiritual. O quanto nós estamos, sabe, investindo no nosso relacionamento com Deus, o quanto nós estamos aprendendo com as dificuldades da vida que Deus permite que a gente passe para que a gente cresça, amadureça, e o quanto nós insistimos e perfuramos para que depois do seu alicerce estar estabelecido você poder construir algo sobre ele, que talvez seja aquilo que publicamente as pessoas vejam, né? Lá em Mateus 6,6, Jesus disse: entrai no quarto secreto, busque o seu pai em secreto, e em secreto ele te recompensará. Então preste atenção, a recompensa vem, né, depois do alicerce. Você busca Deus em secreto, você estabelece uma intimidade no secreto para que após isso você tenha qualquer recompensa pública da parte de Deus. Está fazendo sentido para vocês? Então esse homem prudente, também no Evangelho de Lucas, mostra que ele procura um solo firme. Ele mostra muito a proatividade desse homem, né? De não apenas ser um ouvinte passivo, mas um praticante ativo. Isso fala muito a respeito de fugir da superficialidade. Eu espero que você escute essas palavras e comece a ficar até um pouco incomodado, porque é fácil, né, nós deixarmos que a nossa vida seja levada por uma onda de conforto, onde a gente às vezes escuta as palavras e depois sai daqui vivendo de qualquer maneira como se, né, isso não exigisse de nós um comprometimento. É mais fácil viver assim. Eu venho de uma cultura católica e eu amo os católicos, amo a tradição, respeito muito, mas é muito comum você ver a pessoa indo até uma missa, ouvindo a palavra e sair tendo a vida dela completamente igual ela estava tendo antes de entrar naquele lugar. Né? Então, isso não faz de nós um homem espiritual, uma mulher espiritual. O que vai fazer com que sejamos filhos de Deus de verdade é praticarmos aquilo que escutamos. Né? É fugir da superficialidade, é buscar compromisso com Deus. É buscar colocar em prática as palavras de Jesus. É ser como esse homem prudente que procurou um terreno firme para construir a sua vida, a sua família, né? Os que são pais aqui, os que têm família, nós sabemos o quão desafiador é estabelecer fundamentos para a nossa casa, os valores, né, que nós tanto zelamos. Então isso é muito mais difícil do que simplesmente vivermos de qualquer maneira, deixarmos que nossos filhos cresçam com qualquer valor, de qualquer maneira. Então isso é procurar um solo firme. Agora, como nós estamos falando de solo firme, eu quero fazer referência a um outro texto também muito importante, que talvez seja o texto que seja a maior discussão teológica até hoje, que está lá em Mateus 16:18, onde Jesus fala: também te digo que tu és Pedro, ele está falando para Pedro, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus faz referência a ele próprio agora. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Jesus está falando que ele é a pedra para Pedro. É um trocadilho que Jesus faz.
E Pedro, sobre esta pedra que sou eu edificarei a minha igreja. Então é a divergência teológica, porque durante muito tempo antes da Reforma Protestante, né, o cristianismo, de maneira mais católica falando, entendeu que Pedro era a pedra. E aí sobre Pedro a igreja foi edificada, mas a verdade e a exegese teológica desse texto é de que Cristo era a pedra. Por que eu estou falando isso? Porque se Cristo é a rocha, se Cristo é a pedra, se Cristo é a pedra angular onde, né, o edifício que a igreja, o edifício vivo que a igreja deve ser edificado, é sobre esse terreno que nós precisamos alicerçar nossa fé, sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ele é a rocha. Ah, Caio, então qual que é o terreno que eu devo edificar a minha fé, construir a minha casa, o meu edifício? A pessoa de Jesus Cristo. Conheça Jesus, ame a Jesus, busque a Jesus. Ele é um homem vivo, ele ressuscitou dos mortos, ele está vivo e busca um relacionamento pessoal com cada um de nós. Então, se você quer ser um homem forte espiritualmente, busque Jesus Cristo. Estabeleça sua fé em Jesus, aprenda com Jesus. Isso é ter profundidade nas coisas de Deus. É ser intencional com as coisas de Deus. Você que já é mais experimentado na fé, é buscar mais assiduidade na leitura bíblica, mais intimidade em oração com Deus, né? Porque nós somos muitas vezes engolidos por toda a nossa rotina de vida, mas ser intencional com Deus muitas vezes, né? Eu estava falando com o Christian aqui, falou que acorda, né, Christian, 5 horas da manhã para ter o momento dele de leitura e tal. Então isso é exatamente, é buscar esse momento de separação, porque senão, né, o dia já começa aquela rotina, aquela loucura, você é engolido pelo teu dia. Então ser intencional, né, buscar um momento a sós com Deus, buscar um momento de leitura, buscar um momento de devocional, um momento de oração. E também, meus irmãos, vocês que são, né, já mais antigos, da 2 ou mais, serem comprometidos com a igreja, pontuais no seu relacionamento com Deus, estarem firmes na igreja, né, em todas aqueles que têm compromisso de fazer alguma coisa, né, como a Maiara está aí na mídia, os outros que estão lá com as crianças, de cada um aqui faz isso com amor. Então faça com compromisso, com alegria, né, de todo o seu coração. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, olha o que Pedro fala a respeito desse compromisso. Ele diz: irmãos, procurem com diligência cada vez mais confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim vocês não vão tropeçar. Pedro está falando, se vocês forem homens diligentes, comprometidos, quando o tempo ruim chegar, vocês não vão tropeçar, vocês estarão firmes, porque dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de Jesus. E é através do compromisso, né, da diligência, da dedicação. Como é que anda aí a sua vida com Deus nesse sentido? Né? Como anda seu compromisso, como anda, né, a sua disciplina nesse sentido? Agora vamos falar um pouquinho sobre o outro cristão, né? Aquele que Jesus fala que construiu a casa dele na areia. Jesus compara esse homem ao tolo, ao insensato, aquele que não tem sabedoria, aquele que é imaturo, aquele que vai pelo caminho mais fácil, aquele que pega o atalho, que é o oposto exatamente do sábio, do prudente. Eu falei que às vezes eu vou lá, né, com a Tati, as crianças na praia, a gente brinca e tal, e fazendo referência a essa questão da areia, é muito mais fácil, né, você construir uma casa na areia. É lá em questão, acho que 3 dias você levanta uma casa na areia, você enfia as estacas lá, não tem muito esforço físico, é muito mais fácil. Pensando em areia, em praia, talvez seja até mais gostoso, né? Porque você está perto da água de coco, perto da praia, né? Pegar uma ondinha lá, pular na água. Isso fala mais de conforto, que não é ruim. Quem está falando aqui que é ruim conforto, pelo contrário. Agora, você não pode substituir valores. Pegar atalhos custa caro, né? E pelo caminho mais fácil é muito perigoso. Eu gosto muito de uma frase que fala que tudo que começa grande começa deformado. Se você vai e é seduzido pela facilidade de construir uma casa num lugar gostoso, de maneira fácil,
com certeza uma hora a conta vai chegar. E nesse caso específico aqui, são os vendavais, as chuvas, os temporais. Porque quando eles vierem, eles virão, a sua casa não vai permanecer de pé, ela vai cair. E grande será a sua queda. A lei do mínimo esforço, né? E nós vivemos numa geração da lei do mínimo esforço. As redes sociais mostram muitos para nós, né? Lei do mínimo esforço. Também temos que tomar muito cuidado com isso. Porque é um caminho sedutor, é um caminho que brilha, né, aos nossos olhos. É mais fácil. Tudo que é mais fácil é sedutor. Satanás tentou Jesus assim no deserto. Ó, Jesus, se você me adorar, eu te darei tudo isso. É apenas uma palavra. Né? E quantos hoje, às vezes, por muito menos, se corrompem para conquistarem alguma coisa fácil. Um dinheiro fácil, um relacionamento fácil, né? Uma promoção. Agora, trabalhar no secreto, nos bastidores, trabalhar duro, falando de trabalho mesmo, né? Fazer direitinho, às vezes ganhar um dinheiro suado, mais honesto, é muito mais difícil do que o caminho fácil. Mas é isso que fará de você um homem, é isso que fará de você uma mulher, é isso que fará de nós homens de Deus, se aplicarmos esse mesmo princípio na nossa vida espiritual. Lá em Mateus capítulo 13, verso 20, quero fazer também uma referência a essa ideia. O texto fala: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Ele está comparando aqui, Jesus, as sementes do Evangelho, a mensagem de Deus e o solo ao coração da pessoa. Então ele fala assim, existe uma semente que foi semeada num solo rochoso. O que é esse solo? É a pessoa que ouve a palavra, recebe a palavra com muita alegria, se entusiasma com o Evangelho, com a palavra de Deus, mas não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. E chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, ele logo se escandaliza e abandona a fé. Então é a pessoa que começa muito bem, mas termina mal. E hoje eu vou fazer quase 20 anos, né, buscando Deus, conhecendo um pouco o Evangelho, pregando a palavra na vida ministerial. E meus amigos, eu posso falar para vocês quantos e quantos e quantos eu vi que começaram de maneira que você fala, meu Deus, que caminhada linda, mas... e abortaram a... Opa, tecnologia aqui. E às vezes abandonam a fé. Pessoas começaram muito bem, mas terminaram mal. E a vida, não apenas cristã, né, mas a vida, o que importa na vida não é como nós começamos, mas como nós terminamos. Não importa se começou muito bem uma corrida, importa se você vai chegar no final dela, né? Você começa, tem uma corrida todo final de ano no meu clube lá, e tem um cara que é engraçado, o prazer dele é sair correndo antes dos profissionais para sair na foto. Mas passa um minuto, ele tá caído no chão com a língua aqui. O que adianta isso, né? Então começar devagar, mas permanecer constante, perseverante até a linha de chegada. Esse é o nosso desafio. Terminar bem a nossa corrida. Né? Assim como o apóstolo Paulo falou, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que nós possamos chegar no final da nossa vida e podermos dizer isso. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Não interessa como começamos, interessa como nós iremos terminar a nossa vida com Deus. C.S. Lewis, o maior pensador cristão dos últimos tempos, disse: se o cristianismo for verdadeiro, ele tem infinita importância. O cristianismo, porém, se for falso, não tem nenhuma importância. Agora, o que ele não pode ter é importância moderada. Jesus está falando para nós, ou você é firme, ou você não é. Lá em Apocalipse, o próprio Jesus falou, porque vós sois mornos e não quentes nem frios, eu vos vomitar-te-ei da minha boca. Não existe meio termo no reino de Deus. Ou nós seremos homens e mulheres comprometidos com os valores e aplicaremos isso para as nossas vidas, para as nossas famílias, na nossa igreja. Ou Jesus fala que nós seremos insensatos e tolos e no dia mau nós iremos pagar um preço por isso. Jesus está pedindo de nós aquilo que nós temos de melhor para dar para Ele. Porque Ele deu a vida por nós. Jesus não mediu esforços por nós, Ele entregou a própria vida.
E se ele entregou a própria vida dele por nós na cruz, cabe a nós entregarmos a nossa para ele, porque ele nos livrou da morte eterna. Então eu estou terminando essa mensagem, eu queria te convidar a um momento de oração agora. As crianças devem estar no limite lá, que eu já imagino. Mas eu queria te pedir mais um minutinho, por favor. Se você puder agora fechar os teus olhos, eu queria muito fazer uma oração com você.